E aí, vamos falar hoje sobre uma ideia que é super antiga, mas que tem tudo a ver com a nossa vida: sal da terra. Já ouviu essa expressão? A gente vai descobrir como um simples tempero pode carregar o segredo de uma aliança eterna e, olha só, de uma missão de vida cheia de propósito e integridade. Bora mergulhar nisso? Pode parecer uma pergunta meio doida, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Mas acredite, a resposta, ela revela uma das metáforas mais poderosas sobre quem a gente é, sobre o nosso caráter. É justamente essa conexão entre o sal e uma promessa divina que é a chave para a gente entender o que significa ser uma força que preserva o que é bom no mundo. Ok, para a gente sacar de verdade o poder dessa ideia, a gente precisa primeiro voltar no tempo, tipo muito tempo atrás. Porque no mundo antigo, sal não era só um temperinho. Pode esquecer o saleiro que fica aí na mesa da cozinha. A gente está falando de um verdadeiro tesouro, algo que valia literalmente mais do que ouro. É isso mesmo. Pensa só. O sal era tão valioso, mas tão valioso, que os soldados romanos recebiam parte do pagamento em sal. Sabe a palavra salário? Pois é, vem daí. O sal era moeda, era símbolo de status e, mais importante que tudo, era uma questão de sobrevivência. Numa época sem geladeiras, era o sal que garantia que a comida não estragasse. Então, basicamente, o sal tinha 4 papéis cruciais. Primeiro, ele preservava, impedia a comida de estragar, o que significava que as pessoas não passavam fome. Segundo, ele purificava. Era usado até em rituais sagrados, de limpeza. Terceiro, dava sabor, né? Transformava o sem graça em algo gostoso. E por último, era sinônimo de riqueza. Era um elemento que, de verdade, fazia a sociedade inteira gerar. Bom, com todo esse valor material, era só uma questão de tempo até o sal ganhar um significado espiritual, algo bem mais profundo. Ele passou a ser o símbolo de uma coisa que não se quebra, que não estraga, uma promessa sagrada, uma aliança incorruptível. E olha só que interessante essa instrução bíblica. Não era um se quiser coloque sal. Não, era uma ordem. Toda e qualquer oferta feita a Deus precisava ter sal. E por quê? Porque o sal simbolizava exatamente isso, a natureza permanente, duradoura, incorruptível da aliança entre Deus e as pessoas. E é daí que vem o termo aliança de sal. Quando a Bíblia fala sobre isso, ela está se referindo ao tipo de pacto mais forte que existe. Pensa num acordo que não pode ser desfeito, que não se corrompe com o tempo, que não perde a força. É isso. É uma promessa selada para sempre. Então aqui está o pulo do gato. Do mesmo jeito que o sal físico impedia a comida de apodrecer, a aliança com Deus era vista como o que impedia as pessoas e a sociedade de apodrecerem moral e espiritualmente. Era um símbolo de proteção contra a decadência do caráter, sabe? Contra a corrupção dos valores. E é exatamente aqui que a história dá uma virada incrível. O conceito de sal deixa de ser sobre um objeto, sobre um símbolo, e se transforma numa identidade. Vira um chamado pessoal. A responsabilidade de ser esse agente que preserva as coisas passa a ser nossa. Essa frase de Jesus, ela muda tudo. Presta atenção. Ele não fala, usem o sal, ou lembrem-se do sal. Ele olha para as pessoas e diz, vocês são o sal da terra. Percebe a força disso? A identidade de quem o seguia passa a ser essa. Ser um agente que preserva, que influencia, que adiciona valor ao mundo. Tá, mas o que isso quer dizer na prática, no nosso dia a dia? Bom, ser sal da terra hoje pode ser a pessoa que mantém a calma numa briga na internet, que traz um pouco de bom senso, é ser aquele colega de faculdade que faz a coisa certa, com integridade, mesmo que ninguém esteja vendo, é ser a influência positiva que impede que o ambiente se estrague com fofoca, pessimismo ou desonestidade. Só que esse chamado não é fácil. Ele vem com um desafio enorme. Porque ser sal não é algo automático, não é passivo. É uma escolha ativa, de todo dia. E sempre existe o risco da gente perder essa nossa qualidade, de perder o sabor e se tornar ineficaz. A própria passagem bíblica joga essa pergunta no ar. Se o sal perder o seu sabor, ele não serve para mais nada, certo? Trazendo isso para a nossa vida, se alguém que deveria ser uma influência boa acaba se conformando com o que há de ruim ao redor, com a negatividade, com a corrupção, essa pessoa simplesmente perde o seu propósito. Olha só que clara essa comparação. De um lado, o sal com sabor, uma vida de influência positiva, que preserva valores, que tem relevância. Do outro, o sal insípido, uma vida de indiferença, de se conformar com a mediocridade, de perda total de propósito.
O grande desafio todos os dias é escolher de que lado a gente quer ficar. E isso significa manter os nossos princípios, mesmo quando é muito, muito difícil. Mas a boa notícia é que esse chamado não é um peso para a gente carregar nas costas sozinhos. Na fé cristã, a ideia é que as pessoas são capacitadas para essa missão. Ninguém age por força própria, mas sim como um reflexo daquela aliança eterna com Deus. Lembra? É essa conexão que dá a força. E assim que esse chamado que começou lá atrás, atravessa os séculos e chega até a gente hoje. Viver como sal da terra é isso, uma missão diária, uma missão de preservar o que é bom, o que é verdadeiro, o que é justo. E ao fazer isso, a gente se torna um testemunho vivo de uma fidelidade que, assim como o sal, não se corrompe. E para a gente fechar, fica esta reflexão. No mundo onde tudo muda o tempo todo, onde tudo parece tão passageiro, qual é o valor real de ser alguém que preserva o que é eterno? Qual é o impacto de se agarrar a uma aliança que não estraga, que não se corrompe? A resposta para essa pergunta? Bom, ela pode definir o legado de uma vida inteira.